Vamos então elevando o nosso pensamento, aproveitando essa oportunidade maravilhosa e divina que estamos todos aqui, pedindo licença a José de Mococa, a Esquadra Espiritual, a equipe de Bezerra de Menezes, para que a gente possa estar hoje realmente absorvendo essas energias maravilhosas da instituição da Casa de Caridade, que sempre nos acolhe tão, com tanta bondade e com tanto amor. Não nos esquecendo nunca que devemos manter o equilíbrio, a humildade, o amor dentro dos nossos corações. É interessante até a gente falar sobre isso, porque a gente vem aqui, esses grandes irmãos aqui fazer essas palestras maravilhosas aqui com o nosso irmão Rinaldo, tem outros irmãos que vêm aqui de fora, que são convidados à casa, e a gente sempre vê que realmente esses irmãos trazem aquela humildade de trazer o conhecimento. Porque o conhecimento, quando a gente está fazendo palestra, não é só nosso, é da espiritualidade maior, eles que nos intuem, eles que realmente nos trazem este amor, essa benevolência, e a gente acaba até desenrolando mais, Como diz o nosso irmão Marcelo, é um violão com uma corda só, mas eles fazem um milagre danado, com essa corda só. E realmente acaba saindo essas reuniões maravilhosas, e realmente a gente está bebendo como uma fonte maravilhosa divina, um banquete, como dizia nosso irmão José Sola, um banquete de amor e de luz. Então hoje estaremos recebendo a palestra do nosso irmão Rinaldo sobre os pobres de espírito, tá bom? Então fique à vontade, Rinaldo, Deus pode andar aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Nós vamos falar hoje sobre o Evangelho de Jesus e sempre que nos é dada essa oportunidade, a gente quase sempre fala do Evangelho, que é muito bonito. E o tema escolhido é os pobres de espíritos, Mas também vamos falar sobre os fracos de espíritos e os doentes de espíritos. Essa passagem, os fracos de espíritos, ou melhor, os pobres de espíritos, está inserida nos evangelhos de Mateus e de Lucas, e ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, onde lá contém belíssima lição a respeito. E com base nos evangelhos de Mateus, de Lucas e ainda o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente fez esse trabalho, cujo tema é os pobres de espíritos, onde na parte final a gente vai passar para vocês. E a gente, nesses evangelhos, temos o conhecimento de que o nosso Mestre Jesus, em seus ensinamentos, sempre disse com muita clareza que os pobres de espírito são as pessoas simples, as pessoas humildes, as pessoas boas, as pessoas que não têm maldade, sem pretensões, com os corações limpos, puros, pessoas essas completamente voltadas para o bem, para o amor, para a caridade ao próximo. E, segundo Jesus, essas pessoas são merecedoras do reino de Deus, têm acesso fácil ao reino do Senhor. E Jesus também qualificava seus discípulos como os pobres de espíritos, motivo porque foram eles merecedores também do reino celestial. Agora, por outro lado, nós temos os nossos irmãos que são todos poderosos, orgulhosos, Irmãos esses que se acham superiores a tudo e a todos. Inclusive, tem irmãos que se acham superiores até ao próprio Deus. Muitos deles não conhecem Deus, não aceitam Deus, não creem em Deus, então como no mundo espiritual. Geralmente, esses irmãos são seres inteligentes, cultos, estudados, irmãos letrados, como se dizia anteriormente,
orgulhosos, cheios de ostentações. Esses irmãos acham ainda que quem crê em Deus, quem crê no mundo dos espíritos, são as pessoas pobres, simples, humildes, ignorantes. E eles ainda dizem que essas pessoas são os pobres de espírito. Mas, como a gente já disse, o próprio Jesus fala realmente que os pobres de espírito são exatamente as pessoas simples, pessoas humildes, sem maldades e boas. E exatamente por isso essas pessoas terão livre acesso ao reino celestial. Enquanto que estes irmãos que se dizem os poderosos, superiores, orgulhosos, terão imensas dificuldades para alcançar o reino celestial, pois realmente eles são os fracos, os doentes de espíritos. E como estes irmãos, temos muitos, né? Irmãos de todas as qualidades, espécies, irmãos de todas as profissões, religiões, e a gente, como exemplo, cita algum deles: cientistas, médicos, políticos, sacerdotes, pastores evangélicos, artistas, espíritas, hipócritas, incrédulos, ignorantes, políticos, né? E tantos outros irmãos mais. Inclusive, muitos desses irmãos vivem no mundo de fantasia, no mundo de ilusão, e alguns deles, acredito ainda, que vão vir, que vai chegar até eles um sinal de Deus, para que talvez possam eles acordar, possam crer em Deus e no mundo espiritual. Estes, então, são nossos irmãos pobres de espíritos, doentes de espírito, pobres não, fracos e doentes de espíritos, né? Nós temos no livro Caminho, Verdade e Vida, a lição número 136, Coisas Terrestres e Celestiais. E Jesus nos diz: se vos tenho falado das coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Os homens querem a todo custo um sinal do mundo espiritual. Ora, esse sinal nos é dado a todo instante, a todo momento. Deus nos sinaliza sempre. Deus nos quer sempre todos próximos a Ele. Deus nos auxilia sempre, está sempre nos auxiliando. Nós é que temos que ter as cautelas devidas, temos que nos preparar, temos que talhar o caminho do bem, do amor, para nos aproximar do Mestre Divino, do Pai Todo-Poderoso. Temos que aprender a ler os sinais divinos que a vida terrestre nos oferece, para podermos então alçar voos mais altos rumo à espiritualidade superior. Este é o ponto. E continuando a falar desses irmãos, né, fracos e doentes de espíritos, por exemplo, como já dissemos, os nossos irmãos cientistas, hoje até que estão mais acessíveis, né? Eu acredito que em torno de 65% a 75% esses irmãos já aceitam Deus, já creem em Deus e na espiritualidade. Antes a gente tinha um percentual pequeno, entre 10% a 20%. Hoje subiu. Temos nossos irmãos médicos, né? Seres também estudados, inteligentes, e pelo menos muitos, eu acredito que muito poucos hoje acreditam em Deus e no mundo espiritual. É uma minoria, mas
se pelo menos 30% de nossos irmãos médicos terrestres seguissem os exemplos de nosso irmão Bezerra de Menezes, seria uma maravilha, estaria ótimo, era de bom tamanho para a humanidade, né? Mas, infelizmente, isso ainda não ocorre. A gente teve um caso ocorrido nos anos 80, na cidade de São Bernardo do Campo. Foi esse caso narrado por um dos nossos irmãos da doutrina. Lá havia uma criança muito doente que necessitava fazer uma cirurgia com muita urgência. Seus pais, né, conhecedores, seguidores da doutrina, com muita fé, confiança, autorizaram tal cirurgia. E esta foi feita com muito êxito, com muito sucesso. A criança recuperou-se. Ora, os pais ficaram felizes, né, satisfeitos. E o pai da criança, os pais foram ao hospital para agradecer o médico, né? E chegando junto ao médico, o pai logo disse, né: doutor, graças a Deus, meu filho está salvo. Ora, o médico, né, com ar autoritário, nariz empinado, disse ao pai da criança: ora, meu amigo, graças a Deus não, graças a mim, porque fui eu que operei e eu que salvei o seu filho. Os pais da criança ficaram boquiabertos, né? E acharam por bem naquele momento nada dizer. Depois de certo tempo, os pais da criança falaram para esse amigo que nos relatou o caso: ora, o médico estava tão doente quanto meu filho. Mal sabia ele que serviu como um instrumento da espiritualidade. Mas, graças a Deus, foi um instrumento muito útil, de grande validade. Tomara que continue assim. Que Deus ilumine e abençoe esse irmão, mas que ele acorde para a vida. Temos também nossos irmãos pastores, né, que fazem cultos indecentes, morais, fazem cultos tendenciosos, com o objetivo tão só de arrancar o dinheiro do pessoal, daquela gente que segue com amor, com dedicação àquela religião protestante, né? E muitas vezes nesses cultos, nessas pregações, eles extrapolam pregações incabíveis, indecentes, né? E o pessoal lá acredita nisso, né? Temos também políticos, né, que, desnecessário falar, né, fazem promessas e que não cumprem nunca. A maior parte são desleais, cara de paus, né? Políticos que desrespeitam o cidadão, o ser humano. Temos também as autoridades, né? Pessoas que estudam, se formam, assumem altos cargos, né? Escalões aí do governo, e deixam muito a desejar porque querem se prevalecer de seus cargos, pisam no semelhante, desrespeitam o semelhante. Temos, enfim, também artistas, atletas que alcançam a fama e ficam aí depois com o nariz empinado, ficam famosos e desfazem das pessoas, desrespeitam. E para encurtecer um pouco, vamos já pular direto, vamos falar de nossos irmãos espíritas, né? Nós temos, todos conhecem, os irmãos aí, umbandistas, cartomantes, que cobram taxas absurdas para fazer trabalho negativos do lado oposto, enganam as pessoas, né? Claro, gente que tem os que trabalham pelo bem, mas outros têm a mediunidade e usam pelo lado completamente errado, né? Temos disso. Temos também irmãos kardecistas que se prepararam no plano espiritual para assumir missões
aqui no plano terreno e falharam clamorosamente por conta dos prazeres que a vida material oferece, por conta do dinheiro, da grana, né? E temos inclusive um livro chamado Mediunato, não sei se vocês conhecem, era usado um tempo atrás, não sei se ainda é, nos cursos lá da CEP. Tem uma lição, capítulo 12, chama-se Missão Malograda, onde André Luiz nos conta 6 casos ocorridos com 6 irmãos que se prepararam, estudaram, fizeram cursos lá no plano espiritual e fracassaram aqui no plano terreno, nas missões que teriam que assumir como presidente, como dirigente, como expositor, como palestrante. Falharam clamorosamente. A gente separou 2 casos para passar para vocês, né? Vou pegar o item 2, chama-se o desastre de Acelino. Esse irmão foi devidamente preparado em nosso lar para exercer a tarefa mediúnica aqui no plano terreno. Teve saúde do corpo perfeita, mente equilibrada e boa companheira a seguir os passos, dando-lhe apoio e sustentação. Iniciar a tarefa mediúnica com 20 anos, convidência, clarividência e psicografia, fortemente amparado pela espiritualidade superior, com possibilidade de muito êxito. Entretanto, transformou sua mediunidade em fonte de renda. Era muito solicitado, muitas pessoas o procuravam com os pedidos. Afastava-se de seu próprio trabalho, comprometendo a sustentação de seu ganha-pão para atender as pessoas com interesses próprios, e cobrava altas taxas pelos serviços. E nesses serviços a gente sabe que não se cobra nada. Dedicou-se inteiramente à consulta remunerada, deixou a mediunidade de ser colocada ao ministério da lição da espiritualidade superior, desmereceu o serviço do Evangelho, ligou-se às entidades perversas e criminosas, ligou-se a esses irmãos de índoles, cercou-se dessas pessoas que o conduziram a sintonizar com baixas correntes mentais, perdeu a oportunidade de evoluir e elevar-se. Não poderia jamais constituir a doutrina espírita em fonte de renda. Seu destino era ensinar a espiritualidade superior. Ao ser remunerado, deixa de ter sintonia com as altas esferas. Só comunica-se com os espíritos inferiores. Teve esse irmão fim trágico e muito triste. Item 6, a palavra de Monteiro. Este é outro doutrinador que tinha muita dificuldade em exercer sua função em vista de muita influência negativa aqui no plano terreno. Recebeu a missão de esclarecer encarnados e desencarnados. Teve muito auxílio para controlar muitos médios, efeitos físicos, psicógrafos e incorporação. Esse irmão gostava de doutrinar espíritos sofredores, porém sem preparo adequado aqui no plano terreno. Apontava a responsabilidade própria e aniquilava argumentos com pesadas observações. Esse irmão gostava de discutir com as pessoas, principalmente com padres e sacerdotes, sobre a continuidade de vida e da reencarnação, sem o estudo profundo da doutrina. Esse irmão apenas estudava trechos do Evangelho para impor aos espíritos perturbados espiritual. Era fascinado em discussões e emitir opiniões sem um estudo sério e fundamentado. Esse irmão recomendava paciência e serenidade a todo instante. Era comerciante, tinha uma relação rígida e inflexível com seus clientes. Não hesitava em protestar títulos atrasados, sem piedade. Perseguia os devedores faltosos. Ensinava amor, paciência e doçura, sem avaliar as próprias atitudes. Seu evangelho era um manancial de ensinamento derrotado. Tinha uma falsa superioridade vitoriosa. Desencarnou como demente necessidade de hospício. Abusou da faculdade mediúnica. Assim, André Luiz nos narra esses episódios, né? Lamentavelmente,
o que ocorreu com esses irmãos, né? Como pode ocorrer com qualquer um de nós, né? A gente tem também a respeito um livro que vocês devem conhecer, Exilados de Capela, onde nossos irmãos capelinos, já no estado adiantado, voltaram à terra com missões e fracassaram por conta também dos abusos e foram expulsos aqui do plano terreno. Muito bom esse livro, que nos traz aí esse ensinamento desses acontecimentos, né? E a gente falando nisso, nesse estudo, nesse trabalho que fizemos, quando eu fazia, estava pensando aqui na nossa casa, a gente tem aí o nosso irmão Rafael, presidente, jovem ainda, tal, a gente vê o esforço, a luta dele, né, dos demais médios que trabalham aqui, a gente vai falar depois, o irmão Rafael, a gente ficamos pensando, né, ora, ele está como presidente porque o pai o colocou, mas não, ele se preparou, ele estudou, fez curso no plano espiritual e o pai dele, é claro, que ajuda ele, como ajuda todos nós, está sempre aqui presente, mas ele está no cargo por merecimento, porque o mentor espiritual José de Mococa o indicou, influenciou o pai dele já prevendo o desencarne antecipado. Eu percebi naquela época, acho que muita gente também percebeu, o pai apenas indicou o filho, que foi preparado para exercer tal cargo. E a gente até comenta o Júlio, quando a gente vai, né, como ele dirige, doutrina com amor, respeito, dedicação aos irmãos aqui na mesa, tal como o irmão Carlos faz, né, na doutrinação, com respeito e tal, né? E temos também essa parte aqui espiritual, a Dona Graça, que toma conta das escolas, que comanda, veio com essa missão, nossa irmã, a Dona Sandra, também, que toma conta, se responsabiliza pelas palestras, né? E a gente vê a perfeição da casa que a gente está seguindo, né? O amor. Claro que esses contos que André Luiz passa são acontecimentos, né? Como tem em todo instante. Eu, ocasião, costumo, às vezes em quando eu estou em Lorena, vou lá, uma ocasião, assistir o trabalho de desobsessão. E o rapaz, também jovem que doutrinava, ele falava assim, meio áspero, não sei o quê, então você vai embora, como gritando com a entidade. Até eu falei, então falta o preparo, porque graças a Deus aqui a gente tem, né? Bom, diante de tudo que a gente expôs, né, que foi exposto, a gente fez então um trabalho, vamos ver hoje acho que vai dar tempo, os outros não deu tempo de falar, né? A gente se prolonga no assunto tal, a gente deu uma encurtadinha. O trabalho que a gente fez, os pobres de espíritos, era o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3, Jesus disse, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Do Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 20, Jesus levantou o olhar para os seus discípulos e disse, felizes vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E no Evangelho segundo o Espiritismo temos esta lição. Os homens da ciência e muitos outros que se julgam superiores a tudo e a todos, olhem as coisas divinas como indignas de sua atenção. Estão tão concentradas em sua pessoa, em sua posição social, que não se elevam até Deus, se recusam a admitir o mundo invisível e acham que as pessoas que levam a sério essa crença são pessoas simples, os pobres de espírito. Entretanto, sabemos que quando entrarem nesse mundo invisível, que ridiculariza, seus olhos serão abertos a reconhecerem seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode igualar aqueles que menosprezaram o seu poder àquele que se submeteu humildemente às suas leis. Jesus, quando disse que o reino dos céus é para os simples,
quis dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Ele nos ensina que a humildade, nos planos da virtude, nos aproxima de Deus. E o orgulho é o vício que nos distancia dele. No livro Bem-aventuranças e Parábolas, temos o seguinte: continuando a esclarecer essa parábola, Kardec nos explica que, por pobres de espírito, que Jesus não entende que são os homens desprovidos de inteligência, mas sim os humildes, e quis dizer que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Antes de tudo, é preciso ter em mente que o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Portanto, é a edificação da sabedoria e da conquista do amor por parte do Espírito, traduzidas em aptidões e virtudes. A humildade é a virtude que se fundamenta no desapego aos bens materiais, na necessidade de trabalho e aprendizado dentro do estágio evolutivo de cada um e no servir na produção do bem comum. No livro Caminho, Verdade e Vida, temos essa maravilhosa lição. O serviço de Jesus é infinito. Na ordem divina, cada árvore produz segundo a sua espécie. No trabalho cristão, cada discípulo contribuirá segundo posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. A tarefa do homem é aprender e facilitar o aprendizado do semelhante. Nada devemos fazer com espírito de orgulho, e sim por ato de humildade. Jesus serviu aos outros com muita humildade, sem contentas, e ainda assim foi tido como imprudente, rebelde e traidor. Sigamos o seu exemplo e continuemos trabalhando em seu ministério com amor e perseverança. Finalmente, no livro Mãos Unidas, temos o seguinte: seja na vida particular, no grupo de serviço ou na esfera social, sempre que te vejas com ressentimento, rebeldia ou desânimo, nunca te entregues à irritação, tenta a humildade. Então, gente, temos que ser humildes, simples, principalmente estar no caminho certo, no caminho que Jesus nos ensinou, fazendo bem ao nosso próximo, ao nosso semelhante, amando-nos uns aos outros como Jesus nos ama. Só assim a gente vai atingir a perfeição e vamos adentrar ao reino celestial, porque Deus nos criou para isso. Ele espera que a gente passe por toda essa turbulência para chegar em seu reino e, como Jesus aqui nos diz, continuar o seu serviço. O serviço de Jesus é infinito, não acaba nunca. Tanto aqui na matéria como no plano espiritual, vamos continuar o trabalho. E também, quando adentrar no reino celestial, vamos continuar. Não sabemos, é claro, de que forma, mas não vamos ficar parados, ociosos. Vamos trabalhar, sim, ao lado do Pai Todo-Poderoso. Outra coisa importante nessa lição do livro Caminho, Verdade e Vida é quando ele diz que a experiência humana não é uma estação de prazer. A tarefa do homem é aprender e facilitar o aprendizado do semelhante, porque tem muita gente em algumas empresas, firmas, cartório, onde eu trabalhei toda a vida, não gosta de ensinar o semelhante por medo de perder o emprego. Quando comecei a trabalhar em cartório, muito tempo atrás, uns 200 anos atrás, não, estou brincando, uns 50 anos atrás, comecei com 10 anos, a gente, meu pai, família pobre, a gente logo, garotinho, com 10, 11 anos já, eu fui o mais novo de todos eles, de 3 irmãos, 10 anos já trabalhava. E no cartório tinha uma senhora muito boa, desencarnou, claro, mas ela ensinava a gente, era menininha, tinha 12, 13 anos, ela, vem cá, fica aqui, pega a máquina, ela cobria, aprende, você tem que aprender, porque amanhã você vai ser escrevente e tal. E tinha um pessoal também, escrevia, pegava os livros, explicava para a gente, olha, você faz isso aqui. Tinha outros que não,
Aí, uma ocasião, eu perguntei, já tinha uns 60, por que você não tem, não? Eu não, eu vou explicar para você, você pega meu lugar, eles me mandam embora e você fica aqui. Então, olha a mentalidade, a ideia das pessoas como ocorre em todo lugar. Não, temos que passar para frente, ensinar tudo que a gente aprende, porque o aprendizado vem do plano espiritual, o aprendizado já vem de Deus, né? Por isso que a gente sempre diz, temos que pregar o amor, pregar a humanidade, né? A humildade, né? Porque a gente só vai avançar sendo simples de coração. Se fizermos aí as coisas ao contrário, nós vamos ficar parados, vamos ficar estacionados, né? E Deus quer isso, que a gente se movimente e nos ajudemos uns aos outros para atingir o reino celestial. Então, gente, agora chegamos ao final, né? Está um pouco adiantado, né? Mas vou encerrar então aqui essa humilde palestra, agradecendo aí a presença de todos, tá bom? Muito obrigado.